É um prazer estar aqui com vocês e com o Jean, que a gente vinha aguardando ansiosamente essa vinda dele. Está combinado há uns 3 meses, mais ou menos, né? Por aí. Eu li o seu livro todo esse fim de semana. Um livro fácil de ler, porque vem capítulos, né? Você agora não precisa nem ler na ordem, pode ler até salteadamente. E fiquei curioso com uma observação sua, quando você diz que a relação da esquerda com a imprensa. Fiquei um pouco confuso, porque tradicionalmente os jornais sempre tiveram comunistas escrevendo no passado, na minha geração, e na fase da ditadura os jornais sofreram uma devassa, né? Jornalistas foram demitidos, expulsos do país, presos, torturados, etc. Como é que é essa sua ideia? Por que você acha que é? Olha, primeiro, boa noite. Quero dizer para vocês que eu estou emocionado com essa plateia cheia. Obrigado pela presença. E obrigado você, Drauzio, pelo convite. O Drauzio é um cara que a negociação para essa conversa durou 3 meses, mas ele é um cara que está na minha vida há muito mais tempo. Talvez nem ele imagine quanto tempo está, desde o meu mestrado em 2001, que eu estudei as narrativas do Carandiru, que você está na minha vida, intelectualmente. Mas olha, eu quero primeiro deixar claro que esse livro é um ponto de vista, eu falo de um lugar, né? Tem um lugar de fala muito claro, são as minhas impressões sobre esse país, e eu não quero generalizar essa experiência para tudo. Então, o que eu penso é que os jornais, eles têm, embora eu sempre ressalto isso, toda redação de jornal é uma arena onde tem muitas forças em conflito, os jornais saem com a cara dos seus donos. Né, dos donos, e os jornais estão ligados a grandes corporações, e quando não estão ligados a grandes corporações de comunicação que pertencem a famílias, eles estão ligados a políticos, né, a grupos políticos que têm um objetivo muito claro. E embora eles empreguem pessoas de esquerda comprometidas com a justiça social, com a redução da pobreza, com a defesa das minorias, das liberdades, há interesses que estão acima dessas pessoas que trabalham ali. Então, os jornais são uma arena mesmo, tem interesses em conflitos, e a cargo que o jornal sai é o produto dessa briga interna. Eu digo isso porque eu trabalhei quase 10 anos no jornal Correio da Bahia, que é o jornal que pertence à família de Antônio Carlos Magalhães, quer dizer, ainda continua na família dele mesmo com a morte do Antônio Carlos. Trabalhei lá e eu trabalhava no caderno de cidade, que era o caderno, né, que fazia as matérias mais de temas gerais, sociais, direitos humanos. E havia o caderno de política, e o caderno de política era um libelo, era um panfleto da direita baiana, sabe, sobretudo do carlismo, assim, era o porta-voz do carlismo. E aí, por mais que existissem jornalistas de esquerda, e eu era um deles que estava trabalhando lá dentro, quando o produto era posto em circulação, era um jornal muito mais contrário a essas pautas da esquerda do que favoráveis. Então, eu falo que é uma relação tensa, ambígua, né? E recentemente a gente viveu no Rio de Janeiro um episódio que também é emblemático. Esse episódio vai virar um case depois para os cursos de jornalismo, que é como o jornal o Globo se empenhou numa cobertura, no mínimo, suspeita em torno da morte do Santiago Andrade, que é uma morte que comoveu a todos nós, que ninguém foi a favor da morte daquele rapaz, daquele cinegrafista, não só por ele ser jornalista e estar no exercício da profissão dele, mas como cidadão, ninguém é a favor da morte de alguém. Só que o Jornal Globo se empenhou numa campanha difamatória contra Marcelo Freixo, querendo associar Marcelo Freixo àquela morte da pior maneira possível, quer dizer, da maneira mais antijornalística possível, a partir de um disse-me-disse, da ausência de provas. Quer dizer, como é que o jornal dá capa para um tema baseado num disse-me-disse que envolve o estagiário de um advogado que, no mínimo, deveria ser considerado suspeito. Então, com base nessas experiências é que eu coloquei essa questão da relação entre a esquerda e a imprensa. A imprensa é dominada pelo poder do Brasil desde sempre, né? Desde a fundação. E eu, no passado, tinha essa ideia de que isso era possível modificar, que essas coisas assim. E quando você vê as propostas que são feitas para esse tipo de mudança, que são o controle da mídia e tal, é muito complicado, não? Eu sempre vou com muita... Eu fui vaiado outro dia, eu estava num evento de mídia livristas, os porta-vozes do que a gente chama de mídia alternativa hoje, que é fundamental a mídia alternativa, independente, e de partidos de esquerda, e quando eles começaram a tratar da maneira mais simplista possível, sem discernimento, tratando a Globo como um bloco monolítico, como uma grande inimiga da democracia,
né? Eu falei, olha, alto lá, gente, não é por aí, a gente não vai cair nesse simplismo raso. A Globo é um arquipélago de ilhas, de diferentes ilhas. A Globo também é uma arena, tem uma série de forças em conflitos ali, que envolvem os funcionários, os autores, os diretores de jornalismo, os interesses da família. Quer dizer, a Globo também é esse espaço. Não vamos tratá-la como um bloco monolítico, nem vamos defender uma nova, né, uma regulamentação dos meios de comunicação, está aí para acontecer há muito tempo. A Constituição aponta para isso, isso ainda não aconteceu. Nós vamos defender uma regulamentação que implique uma censura. Ninguém quer a censura, ninguém quer controle dos meios, do conteúdo, nem quer que os meios virem porta-vozes de partido ou de uma ideologia. Eu defendo uma imprensa livre, mas uma imprensa livre, inclusive, também dos oligopólios, dos monopólios, dos controles de famílias fechadas. Uma imprensa que seja plural. Nesse sentido, eu acho que a Rede Globo pode vir a ser um espaço plural e ela tenta, pelo menos do ponto de vista da representação, ela tenta, dos seus produtos. Ela tenta dar uma pluralidade através das afiliadas. Eu não defendo censura, hipótese nenhuma, mas eu acredito que a gente ainda aguarda uma proposta de regulamentação que venha democratizar os meios. Eu comecei a fazer esses programas educativos para a televisão em 1999. Quando eu comecei, médico sério não falava na televisão. O médico que falava na televisão era mal visto pelos colegas. Porque, de fato, como os médicos sérios não falavam, em geral, aqueles que iam para a televisão eram aqueles interessados em divulgar o próprio trabalho, ganhar publicidade, ter os seus negócios envolvidos aí. Mas eu comecei a fazer esse trabalho e fiquei completamente convencido da importância que a televisão tem na vida brasileira e de como esse veículo de informação pode atingir milhões e milhões de pessoas. Você viu uma experiência semelhante? Olha, eu tive... Bom, Drauzio, eu nasci numa comunidade muito pobre, né? Passei a minha infância e parte da minha adolescência no que os economistas hoje definem como abaixo da linha de pobreza. A televisão chegou na minha casa quando eu tinha 11 anos. Meu pai comprou uma TV de válvula, de segunda ou terceira mão. Lembra da TV de válvula, né? Ela passava mais tempo desligada do que ligada. E esquentar. Eu tinha que esquentar. A gente ligava meio-dia para assistir o Fantástico. E eu assistia na casa do vizinho, que era o único vizinho que tinha televisão. Depois um tio meu também passou a ter televisão. Eu ia para a casa deles assistir. Eu sempre gostei de televisão, porque televisão era o que dava alegria de viver, né, para nós. Nós, os pobres, não somos só porcos. Não temos só que ter comida. A gente quer um pouco de beleza, de graça, de fantasia. E a TV trazia isso. Da mesma maneira, e a TV era de graça, né? Não cobrava nada. Ao contrário do espetáculo de teatro que custava e que nem chegava lá, porque também tem isso, né? Esses bens não chegam à periferia, ainda continuam sem chegar. Então a televisão teve um papel central. Eu sempre gostei de novela, sempre fui noveleiro, eu me formei a partir da novela. A novela me trouxe informações importantes. A novela me despertou para autores que eu jamais, que a escola não tinha me apresentado. A igreja e a televisão cumpriram esse papel na minha vida. E então eu acho que a TV é um produto a ser levado a sério, eu levo a sério, e eu reclamo muito que a esquerda tem esse problema também, de não levar a comunicação de massa a sério. E depois, quando eu terminei o meu mestrado, eu decidi estudar um programa que era um grande fenômeno de audiência e crescia, quer dizer, ele desde o primeiro, da primeira temporada, não, como é que fala, da primeira edição do programa, ele virou um fenômeno de audiência e você abria os cadernos de cultura, você só lia os articulistas batendo no programa, e quanto mais eles batiam no programa, quanto mais eles desprezavam o programa, mais o programa crescia de audiência. E aí eu lembrei de uma frase do Jean Baudrillard, que é um filósofo francês que estuda a cultura de massa, dá um prosseguimento à teoria crítica frankfurtiana. Ele diz o seguinte: quando milhões de pessoas trocam um comício por um último capítulo de novela, isso não pode ser considerado um mero equívoco. Alguma coisa se transformou nessa sociedade, alguma coisa a novela tem para levar as pessoas a trocarem isso, e não pode ser considerado um mero equívoco. Ou seja, milhões de pessoas estão enganadas, eu estou certo, eu, articulista de segundo caderno, estou certo em dizer que aquele programa é um lixo. Então eu decidi entender como é esse programa e fazer uma abordagem desse programa não do ponto de vista do endereçamento, mas da recepção. E para isso eu precisava estar no programa.
Então a TV tem essa importância, eu levo a TV a sério, ainda mais num país com débitos. Nascer num Estado-nação é nascer portador de um crédito, que se dá na forma de direitos. E se os direitos são créditos, esse Estado tem um débito muito grande em relação aos seus cidadãos, no que diz respeito à educação de qualidade, ao acesso à cultura, né, aos bens culturais, ainda é muito grande. Num país em que a escola não funciona, em que não formamos um público leitor, você sabe disso, o quanto o público leitor no Brasil, leitor de livro, é reduzido. A televisão ela tem centralidade, ela é o meio de educação informal mesmo, e ela tem que ser ocupada, por médicos que não estejam interessados só em aparecer ali para promover o seu trabalho, mas que prestem um serviço como você presta, por exemplo, nos quadros que você faz no Fantástico. Eu acho que até mesmo o reality show, que é desconsiderado pela inteligência, tem que ter participantes interessantes com algo a dizer, que a seleção seja feita nesse sentido. Eu acredito nisso. Você, quando decidiu participar do BBB, ou se candidatar à participação no BBB, você era um intelectual, escrevia, trabalhava em jornal. Você não ficou com medo de perder a credibilidade aí? Eu fiquei sim. Quando eu recebi a primeira ligação dizendo que eu estava pré-selecionado, e aí a ficha começou a cair. Eu falei, bom, agora eu estou partindo para o concreto, né? Da ideia, quando você está ali eu vou estudar o programa, vou fazer uma etnografia do programa, vou me inscrever, vou entrar no programa. E aí quando chegou a primeira ligação, olha, você foi pré-selecionado, aí começou a me dar um pavor, né? A ideia de que eu poderia de fato comprometer o prestígio que eu tinha como jornalista, premiado, de escritor, já tinha publicado um livro e ganhei o prêmio da Fundação Casa de Jorge Amado. Eu falei, pô, mas ao mesmo tempo, para citar aqui a música do Lulu Santos, tolice é viver a vida sem aventura, né? Eu falei, não, eu vou sim, eu posso entrar nessa estrutura e sair sem arranhões. Bom, saiu? Bom, certo? Eu acho que sim, assim, demorou um pouco para eu botar minha vida no trilho de novo, né? Porque eu acabei virando meu próprio objeto. Aconteceu uma coisa que eu não esperava, e eu estou sendo honesto, eu não esperava mesmo que eu fosse ganhar o programa. E como eu tinha uma relação com o programa diferente, assim, eu vi o programa mais como um objeto a ser analisado e não tinha um envolvimento tão emocional com ele, eu não tinha dimensão do quanto as pessoas tinham um envolvimento emocional com esse programa. E aí eu virei o herói da história e fui convertido numa celebridade instantânea, que é um mundo que eu não vivia, que eu não experimentava, que eu não conhecia e do qual eu não tinha interesse, assim, eu nunca tive interesse em ser uma celebridade instantânea. E de repente eu fui convertido nisso e a minha vida deu um desvio e eu pensei, eu preciso fazer algo para colocar minha vida de novo no trilho, né? Que ela chegou até aqui, o meu trabalho como jornalista, como ativista político, né? E como é que eu vou fazer isso? Aí eu precisei administrar essa coisa de ser uma celebridade instantânea e despertar um interesse de uma certa indústria cultural por conta disso. Tive que segurar a onda de ouvir coisas, porque quando você não se expõe deliberadamente, aí eu decidi não me expor, não fazer, de ser mal interpretado por isso. Eu lembro quando o Globo Repórter me chamou para... eles queriam reunir os campeões do programa para dar uma entrevista. Eu falei, olha, não vou fazer, desculpe, mas eu não vou fazer porque eu estou dando tempo, eu quero voltar para a academia, eu quero voltar... E aí eu fui mal interpretado e xingado pelo público do programa, que falou, olha, tá cuspindo no prato que comeu, agora que ele ganhou o programa, não quer saber do programa. E não era isso, era só um esforço de botar minha vida no trilho. E ao mesmo tempo pegar esse legado da popularidade e conciliar com as outras questões, como ativismo político, com a atuação como ativista de direitos humanos, como professor universitário, como conciliar esse legado. E aí veio a ideia da candidatura, que era uma forma de juntar as duas coisas, né? Eu também nunca pensei em vir candidato, em ser representante eleito, me candidatar, e a ideia veio disso. Falei, bom, qual é a maneira de eu pegar essa popularidade que o programa me deu e a minha história de vida, que é uma história de vida de ativismo político e de atuação em favor da minoria a qual eu pertenço, me candidatar. E aí eu me candidatei. Mas você se candidatou 5 anos depois de ter aparecido. E depois de ter mesmo tirado minha imagem de circulação. Assim. Foi uma coisa deliberada que eu fiz. Tem um caso curioso que eu conto. Eu, numa onda ecológica, decidi que eu não ia mais ter carro, né?
fiz o cálculo, eu falei, bom, eu dou aula na SPM, eu pego o metrô até a SPM, eu faço doutorado na UF, eu vou de barca e quando eu sair à noite eu vou de táxi, não preciso ter carro, estou gastando muito dinheiro com carro, vou vender o meu carro. Aí eu vendi o carro e na primeira semana que eu fui, botei a mochila nas costas, o material para dar aula, estava no metrô, o cara parou, olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, usando o metrô e tal, eu não posso, eu falei, isso é um transporte público, eu tenho direito. Ele falou assim, você tá fudido, né? Fazer o quê? A gente vive nessa sociedade dessa cultura em que as pessoas que têm alguma visibilidade não podem andar de metrô. Não. Vocês viram o caso da Lucélia Santos, que foi pegar o ônibus e virou notícia na internet com esse mesmo comentário, de que ela estava fudida porque estava andando de ônibus. E aí eu falei pra Ed Edivaldo, que trabalha comigo, falei, Ed, vamos providenciar para comprar um carro de novo, porque ficar ouvindo isso o tempo inteiro não dá. Mas a ideia de se candidatar ao cargo público veio quanto tempo depois? Olha, na verdade eu recebi em 2006, eu recebi de ACM Neto um convite para vir candidato a vereador em Salvador, na chapa dele. BB foi em 2005, 2005, né? 2006 ele me convidou. Eu falei, olha, cara, eu agradeço o convite, mas eu não tenho nenhuma identificação ideológica nem programática com o seu partido. Mas eu não vou aceitar. Bom, aí não aceitei e continuei. Aí eu fui chamado uma vez para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, do seminário LGBT, do que acontece na Câmara, para fazer uma comunicação. E eu fui fazer essa comunicação e, sei lá, um mês depois eu fui chamado do Senado numa audiência pública também para tratar do PLC 122. E quando eu terminei essa audiência do Senado, uma amiga minha, Eunice, que trabalha lá, ela me levou para me apresentar aos senadores petistas. E o Aloysio Mercadante conversou comigo e falou, olha, Jean, você deveria se candidatar. A comunidade LGBT carece de uma representação de qualidade, alguém no Congresso Nacional, e você deveria ser esse cara, porque você tem popularidade e você tem conteúdo. Aí eu, na época, eu disse para ele, falei, olha, Aloysio, eu nunca pensei em me filiar a partido. Eu tenho 2 irmãos filiados ao PT, na Bahia, super engajados, mas eu nunca me filiei, embora boa parte da minha vida foi próximo ao PT, porque o movimento pastoral na Bahia era muito petista, muito ligado ao PT, né, a teologia da libertação de maneira geral. Eu disse para ele, não pense em me filiar a um partido. Eu quero continuar agindo como ativista. Ele disse para mim, olha, Jean, as transformações não são só individuais, elas são também coletivas. Tem uma instância coletiva que você tem que participar. Bom, aí ele disse isso. Nesse mesmo ano, eu encontrei a Heloísa Helena no Cortejo Afro, em Salvador, nas minhas férias. E aí ela me fez o convite também. Ela falou, você deveria se filiar ao PSOL e vir. E eu falei, bom, 3 pessoas me dizem que eu deveria me candidatar, é porque o universo está me mandando um sinal aí. Eu vou atentar. Aí em 2009 eu me filiei ao PSOL e pensei em me filiar ao PT a princípio, mas no Rio de Janeiro o PT estava muito atrelado ao PMDB, muito atrelado, era praticamente um apêndice do PMDB, e eu falei, bom, não dá, nessas circunstâncias aqui no Rio, já que eu quero me candidatar pelo Rio, não dá para me filiar ao PT aqui no Rio. Aí me filiei ao PSOL, que é um partido que eu tenho muitas afinidades, tanto que eu sou filiado e sou membro do partido, mas um partido também com o qual eu tenho algumas divergências, né? Aliás, é natural e é salutar que uma pessoa tenha divergência com um coletivo do qual faz parte. Jean, eu há pouco tempo conversei com um deputado federal aqui de São Paulo e ele me disse que não ia se candidatar outra vez. E ele, na eleição passada, muito bem votado, o cálculo é que ele seria mais votado ainda nessa eleição. E ele disse que não ia se candidatar porque são 500 e tantos deputados, quase totalidade deles interessados em resolver seus problemas pessoais e dos grupos aos quais ele pertence, e que ele estava muito desanimado e muito preocupado com o desperdício do tempo pessoal numa atividade que seria incapaz de provocar as transformações que ele gostaria. Você tem a mesma impressão? Não tenho a mesma impressão, não. Eu entendo que eles tenham essa sensação, que ele tenha essa impressão. Eu posso imaginar que para boa parte dos deputados, quer dizer,
não desses que estão interessados em resolver os seus problemas pessoais ou enriquecer privadamente ou atender o interesse dos seus grupos. Falo daqueles que entraram lá com espírito de transformação. Eu imagino que, eu compreendo essa frustração. No meu caso, eu não experimento isso porque um deputado ele cumpre dois papéis, assim, de uma maneira mais esquemática possível. Um papel legislativo, propriamente dito, quer dizer, propor leis, votar leis, impedir que certas leis sejam aprovadas, porque nem toda lei é justa. Lei justa tem que ser derrubada mesmo. Vide o projeto de regulamentação, legalização da cura gay, por exemplo. Então tem esse trabalho legislativo e tem um trabalho político, que envolve a fiscalização do executivo, fiscalizar o executivo e promover um debate político. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que parlamento vem de parlar, de falar. Então é uma atividade muito também da comunicação. E eu consegui conduzir um trabalho bacana nessas duas áreas, mesmo sendo um de 513, assim, 513 mesmo sendo oficialmente, porque deve ter deputado e deputada no armário, mas abertamente eu sou o deputado gay único, uma ínfima representação, então, né? E aí eu acho que consegui fazer esse trabalho. Eu olhei hoje a capa do jornal Dia, e o jornal Dia fez uma pesquisa sobre, por isso, para a gente ficar num dos temas, o tema da regulamentação da maconha. Então, quando eu vi isso na capa do jornal, eu fiquei feliz, porque eu pensei, bom, eu estou conseguindo pautar a agenda pública, e isso não é pouca coisa. Você levar um país a discutir temas, ainda que legislativamente falando não haja êxito, não consigamos aprovar um projeto de lei, né, e até demore um tempo do projeto ser aprovado, tem um ganho político ali, de você pautar a agenda e levar o país a debater. Isso tem um ganho, acho que esse também é o papel do parlamento. Nesse sentido, eu acho que eu fui bem sucedido e consegui fazer um mandato que promoveu esses debates, sabe? Eu acho que o próprio fato de eu ser pop, né, de eu vir da televisão, as pessoas terem uma relação comigo já anterior ao parlamento, que é uma relação com a TV, fez com que os olhos do país se voltassem para o meu mandato, para bem e para mal. Para bem porque as pessoas ficam atentas ao que eu falo e para mal porque parece que eu sou o único deputado dos 513. Então as pessoas querem botar na minha conta os problemas do país inteiro como se eu tivesse que resolver, eu fosse o único deputado. Mas eu acho que um deputado federal que entre com esse espírito, com a ideia de que ele não vai ter necessariamente ganhos legislativos de aprovar seus projetos de lei, mas que ele pode ter um impacto político, promover um debate político, eu acho que ele já ajuda bastante. Eu fico contente, por exemplo, de ter... A gente recuperou a Comissão de Direitos Humanos, dos fundamentalistas religiosos, a gente pediu o projeto da cura gay, tem um outro projeto, o Estatuto da Família, que está barrado graças à nossa atuação. Então, eu acho que se as pessoas entrarem com menos expectativas, assim, eu vou entrar e vou aprovar 30 projetos nos meus 4 anos de mandato. Se ele entrar sem essa expectativa, entrar mais consciente de que o tempo legislativo é de fato um tempo extenso, porque envolve 513 cabeças representando os mais diferentes interesses, eu acho que a frustração é menor. Já tem vários deputados e senadores que chegaram à mesma conclusão que nós chegamos, que essa coisa da guerra às drogas é uma política fracassada. E, no entanto, eles evitam tocar nesse assunto porque têm medo do eleitorado. Vocês têm medo do eleitorado? Não tenho medo nenhum, Drauzio. Medo nenhum mesmo, eu falo com a maior honestidade. Eu lembro que a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa dizendo que o eleitorado tem preconceitos, né, e não vota em candidatos que defendem o aborto, a legalização do aborto, não o aborto, a legalização do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização da maconha. E na época a Carta Capital me entrevistou e disse, bom, então eu sou o bicho papão do eleitorado, eu não vou receber voto nenhum. E às vezes, quando eu faço uma fala pública sobre algum desses temas, esses reacionários sempre jogam na minha cara, você fala isso porque você foi trazido pelo Chico Alencar, teve 13 mil votos, por isso que você fala isso. Se você tivesse um eleitorado, você não defenderia esses temas. E eu digo, olha, eu mesmo que eu tivesse um eleitorado, eu defenderia esses temas porque eu provavelmente teria feito na campanha o que eu fiz, e foi o que eu fiz na campanha. Eu teria dito na campanha para esse eleitorado que seria grande, que eu defendo esses temas. E o eleitorado votaria em mim sabendo que eu defendo esses temas. Não tenho medo, eu acho que essa não é uma ideia minha, para não ficar parecendo que eu estou... A Hannah Arendt diz isso, né, naquele livro dela, O que é a Política, que é um livro que ela não concluiu, ela deixou trechos e depois juntaram e publicaram. Ela fala que a política deveria ser discernimento, né? A política deveria ir acompanhada sempre do discernimento, a atitude da pessoa
de um político, esteja ele no governo, esteja ele no parlamento, deveria ser uma atitude de discernimento. Eu acho que falta aos legisladores discernimento, uma atuação pautada no discernimento. Se o eleitorado diz para mim, um eleitor diz para mim, olha, não vou votar em você se você defender a liberação da maconha. A primeira coisa que eu ia dizer para ele era, olha, você está errado, a palavra não é essa, não é liberação. Vou te ensinar, é legalização e regulamentação. Liberação é quando a gente libera ela, né, de qualquer controle, liberada ela está. Segundo, essa paciência de desconstruir preconceitos e de estar disposto, inclusive, à rejeição, que é um papo que a gente teve agora no camarim, né? Do conhecimento provocar não uma permeabilidade, mas uma rejeição da pessoa por quem está ensinando, é um preço que tem que se pagar. E eu pago tranquilamente, eu não nasci deputado, eu tenho minha vida. Quer dizer, eu estou deputado por ocupação, eu sou jornalista de profissão, eu sou professor de profissão, vivi a minha vida inteira assim e não vou colocar a minha existência agora dependendo de uma vaga no parlamento. Muito pelo contrário. Então, não tenho medo do eleitorado, não. Chamou atenção no teu livro que você conta a história da sua família em Alagoinhas, sua família que nasceu nesses assim chamados grotões do Brasil. Uhum. E que você tinha um pai que foi alcoólatra. Sim. E normalmente os filhos de pais alcoólatras têm uma rejeição grande pela figura paterna. E você trata o seu pai com muito carinho. Foi uma construção esse carinho, sabe, Drauzio? Nem sempre foi assim, porque uma imagem marcante, assim, para mim, que nunca saiu da minha cabeça, e é tão interessante como essas coisas ficam na memória de uma criança. Como eu disse para você, era muito pobre, a gente não tinha água encanada em casa, então a gente buscava água no chafariz público que tinha. Toda a população da Baixa da Candeia fazia isso. Então, no fundo do quintal tinha um resto de mesa que era como se fosse uma pia com uma bacia e tal. E minha mãe lavando o prato ali e eu, assim, com uns 5, 6 anos, desenhando no chão, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu tinha meu mundo próprio, era uma forma também de eu me proteger da injúria e do insulto que já se abatia sobre mim, porque eu era um garoto diferente. A imagem da minha mãe reclamando, falando baixo, maldizendo a vida para ela mesma, maldizendo a pobreza, maldizendo a fome, aquilo para mim é uma coisa muito marcante. E eu associei muito aquele sofrimento ao meu pai, ao fato do meu pai ter problema com o alcoolismo, não parar no emprego. Então, entre eu e meu pai foi construído um muro, assim, de distância. Nós não tínhamos uma relação afetiva e eu bati de frente com ele muito cedo por causa disso. Eu fui trabalhar com 10 anos, eu e meu irmão, exatamente para poder ajudar em casa, porque a gente passava necessidade. Então, aos 10 anos eu estava trabalhando e estudando. Uma criança de 10 anos, eu sempre fui muito precoce, né? Sempre tive uma inteligência precoce. Então, eu bati de frente com meu pai. E quando eu saí para o colégio interno, assim, quando eu comecei a olhar meu pai com uma certa distância, eu comecei a compreender esse homem. Aí o meu sentimento foi se transformando por ele. Mesmo assim, eu fazia planos, assim, eu falava, poxa, quando eu chegar em casa eu vou, sei lá, abraçar meu pai, vou ter uma atitude de carinho por ele, porque eu sentia um remorso por essa distância. Quando eu chegava em casa de férias, que ele estava bêbado, aí a parede de gelo descia novamente. Entre eu e ele, eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu imaginei. E aí, eu fui para Salvador, né, saí do colégio interno, fui para Salvador trabalhar, passei do vestibular, comecei a morar em Salvador. Numa das minhas vindas, eu sempre vinha de férias, assim, no meio do ano, no fim do ano. Numa dessas vindas, ele estava em casa. Sempre que eu chegava em casa, meu pai não estava em casa, estava bebendo. Dessa vez eu cheguei, ele estava em casa e eu estranhei. Eu perguntei, pai, está em casa? O que é que houve? Aí minha mãe falou assim, ele está doente há uma semana, está com uma dor de garganta, aí foi no médico, no hospital, o médico passou um anti-inflamatório, mas não passa a dor de garganta. E eu falei, tá bebendo? Ela falou, não tá bebendo não, tem uma semana que ele não bebe. Aí eu fui lá falar com ele, quando ele chegou, eu notei que ele tinha um caroço no pescoço, assim, no lado, né? E na hora que eu vi, eu inferi de imediato que não era só uma dor de garganta. Então, ali foi um primeiro baque, assim, pra mim, aquele homem, né, e era um problema porque nessa época eu só podia pagar plano de saúde para um deles, né, ou para minha mãe, eu não podia pagar para os dois, o salário não dava, eu já ajudava em casa, tinha que pagar o plano de saúde, então eu pagava só para minha mãe. E aí, mas foi ele que primeiro adoeceu,
E aí eu tive que, pela primeira vez, uma coisa que eu sempre detestei fazer, que era usar o fato de eu ser jornalista para conseguir alguma coisa. Mas eu tinha que fazer isso e como eu tinha feito entrevistas com vários médicos, né, como repórter entrevistado, e o hospital de referência era o Martagão Gesteira, o Aristides Maltês, que era o hospital de referência do câncer em Salvador. Eu liguei, a fila era enorme de gente para fazer a biópsia, o teste. Eu liguei e falei, olha, meu pai tem plano de saúde, se ele ficar na fila ele vai passar muito tempo. Eu preciso que vocês consigam pedir ajuda. Lá eles colocaram meu pai na fila, na frente, ele foi lá comigo fazer, e eu fui com ele. E aí a gente foi, eu lembro que nesse dia a gente foi de ônibus, né, não tinha carro na época, a gente foi de ônibus em Salvador e ele sentado do meu lado. E eu me dei conta, com aquele homem ali, que sempre teve uma presença física na minha vida, mas nunca uma presença afetiva, né? Um homem que estava presente fisicamente, mas ausente a vida inteira. E ali sim começou um processo de perdão mútuo, meu com meu pai, sabe? Assim, do diagnóstico da doença até a morte dele foram 9 meses, e quase que um parto ao contrário, né? E eu tive que vestir meu pai, então quando ele morreu, então foi um processo, toda a doença dele foi infelizmente um processo de perdão e um processo em que quando eu tive o pai que eu queria e o afeto que eu procurei a vida inteira, foi a hora dele partir, que ele tinha que ir. Então hoje eu falo muito, aí no mesmo ano eu dediquei o meu primeiro livro, que é esse livro Aflitos, que era o livro que eu ganhei o prêmio, eu dediquei a ele, e hoje eu tenho uma excelente memória do meu pai, e entendi que na verdade eu era muito mais parecido com ele do que eu queria, porque todos os talentos que eu tenho, se é que eu tenho talento, foram todos herdados dele. Ele era o cara que cantava, que gostava de música, ele que era carismático, que todo mundo conhecia, era um homem que tinha desejos maiores, que queria experimentar o delicado da vida e que a vida não deu essa chance para ele, e que talvez por isso mesmo ele abusava, fazia um uso problemático do álcool, sabe? Jean, você acha que essa infância que você teve, um menino pobre, provavelmente as crianças que conviveram com você nessa época continuaram a ser pobres, tiveram filhos pobres também, e você, por um interesse pessoal, uma curiosidade de aprender, de adquirir conhecimento, conseguiu sair desse universo? Você acha que essa tua atividade toda é uma forma de retribuir o que você recebeu desse meio todo? Tenho certeza que é isso, tenho certeza. Eu diria assim que quando eu entrei na igreja, né, na comunidade eclesial de base, eu comecei a frequentar as atividades da comunidade, até que eu me envolvi no movimento pastoral, a igreja me deu uma dimensão das injustiças de que eu era vítima, sabe? Assim, ela me despertou para isso, assim, o mundo não está dado, essa desigualdade, isso que a gente vive não é algo natural. E eu preciso lutar contra isso. Então a igreja me despertou no sentido da luta e da transformação. E eu conduzi a minha vida inteira, depois a gente olhando pelo espelho retrovisor, eu entendo isso, assim, eu conduzi a minha vida inteira a tentar reparar né, os danos contra a população da qual eu faço parte, né, a impedir que outros destinos imperfeitos se desenhem, se reconstruam, se reproduzam. Né? E como você disse, eu te falo sempre, eu sou um milagre, né? Foi uma questão pessoal, eu sou uma exceção. A regra é que uma pessoa nasça pobre e reproduza a pobreza. Não porque ela quer, mas porque não tem chance mesmo, não tem outro caminho a não ser reproduzir a pobreza e viver naquele ciclo, né, de misérias, no plural, não só a miséria material, mas a miséria afetiva também, que eu vi muito isso, né, lá, não só lá na Baixa da Candeia, e o curioso é que é uma miséria que foi se ampliando, é louco isso, mas uma miséria que foi se ampliando à medida, ao mesmo tempo, que as pessoas vão sendo convertidas em consumidoras, ou vão desejando coisas que elas não desejavam antes. Eu fico pensando, lembrando, por exemplo, lá na Baixa da Candeia tinha muitos candomblés, muitos terreiros de candomblés, não sei, uns 8 ou 9 terreiros. E a gente adorava ir para as festas públicas dos terreiros, mesmo contra a vontade da minha mãe, que sempre foi católica, mas assim, meu pai não, a família do meu pai é toda envolvida com candomblé e tal, meu pai frequentava, mas a família da minha mãe não. Mas a gente ia porque
tinha um momento do AG1, que a gente chama de AG1, que é na hora de dar comida para a comunidade inteira. Então a gente ia para comer, e muita gente ia para comer, porque não tinha comida, passava fome, e era a hora que o terreiro dava comida para as pessoas. Então tinha essa coisa da vizinhança, das relações vicinais, da troca de coisas, né? Não tem café, eu tenho açúcar, então eu troco aqui com você, me dá isso. Quer dizer, algo que a economia, que os economistas não medem, uma solução de enfrentamento da pobreza que os economistas não levam em conta e que está se perdendo, essas relações vicinais, elas vêm se perdendo ou se deteriorando à medida que as pessoas vão sendo convertidas tão somente em consumidoras de bens que elas não precisam necessariamente para viver, assim, que a vida delas poderiam continuar sem desejar o tênis, Nike, sabe? Assim, é louco, mas esse processo, essa coisa foi se perdendo à medida, essa injustiça foi se ampliando à medida em que aparentemente as pessoas iam se incluindo no mercado consumidor. Esse teu empenho na questão da homossexualidade tem a ver também com essa infância que você teve no meio? Tem sim, porque, Drauzio, olha, a homossexualidade é vítima de preconceitos, né, anti-homossexuais que são antiquíssimos, né? São preconceitos muito antigos. Se a gente fizer uma arqueologia, para citar aqui as duas expressões de Foucault, uma arqueologia do saber, a gente vai descobrir que a raiz dos preconceitos anti-homossexuais está na própria fundação da sociedade ocidental e na junção de duas forças culturais que são o helenismo e o judaico-cristianismo. E, sobretudo, o judaico-cristianismo que se fundou na proibição, na interdição de toda prática sexual que resulte em desperdício de sêmen, né, que não resulte em procriação. Então, não só a homossexualidade foi alvo desse rechaço, dessa interdição, mas o coito anal, seja entre dois homens ou entre um homem e uma mulher, a masturbação, e a gente não pode esquecer nunca de Onan, né, do onanismo, do crime de Onan, considerado crime, que era a masturbação, e toda forma de sexo, de prazer, toda prática que transformasse o sexo em prazer e não em procriação. A gente não pode esquecer nunca da exortação crescei e multiplicai-vos. Essa exortação é uma exortação que é contextualizada, claro, tinha a ver com um povo que vivia no cativeiro, um povo que era escravo e que precisava se libertar da escravidão e que precisava crescer e se multiplicar para chegar na Terra Prometida. Essa exortação que está contextualizada, ela vem sendo reproduzida por séculos e séculos e ela vai se encarnando em preconceitos que estão na gente, que fazem parte da nossa subjetividade. Porque a nossa subjetividade, o nosso eu, é muito construído a partir da aquisição da língua. E é na língua que esses valores são trazidos, são introjetados e são inscritos profundamente em nós. Por isso que a psicanálise é tão bacana, porque o Lacan deu esse toque, dizer que o inconsciente está estruturado como linguagem e pela linguagem. Então os preconceitos anti-homossexuais são muito antigos, mas a homossexualidade é vítima desses preconceitos e o meu trabalho, digamos assim, foi sempre desfazer esses preconceitos, porque eu fui alvo deles muito, muito cedo. Eu nem sabia qual era o meu desejo, para onde se orientava o meu desejo, o meu afeto, né, isso que a gente chama de orientação sexual hoje, que é a orientação do afeto e do desejo. Eu não tinha sequer dimensão disso quando eu vi a palavra viado pela primeira vez, eu tinha 6 anos. E a palavra viado me foi jogada como uma ofensa, um xingamento, uma ofensa, e com toda a performance que a língua tem, porque a língua ela é performática, não é só a palavra em si, né? É o ato, a entonação. Viado, eu não sabia o que era ser viado, mas eu sabia que não deveria ser viado, pela maneira como me foi dito, o xingamento, pela maneira como as pessoas em volta reagiram. Então, o meu trabalho é desfazer esses preconceitos, porque esses preconceitos são fonte de sofrimento. Muita gente acha, por exemplo, que gay e lésbica nasce de chocadeira, porque as pessoas acham que gay e lésbica nasce adulto. Quando a gente fala numa infância gay, todo mundo se apavora. Como assim infância gay? Não, pelo amor de Deus, infância gay não. Ué, eu tive infância. Eu não nasci de chocadeira. Como diz Arnaldo Antunes, saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Né? Todo mundo foi criança. E nós gays e lésbicas fomos crianças, tivemos uma infância. E há uma especificidade na nossa infância, e isso precisa ser reconhecido. Enquanto a gente não reconhecer que existe a infância
gay, a infância LGBT, e que essa infância é alvo de uma violência ali, naquele momento, a gente não vai enfrentar a raiz da homofobia e dos males que nos afligem. Então, o meu trabalho é muito um trabalho nesse sentido. Eu sei que eu corto um dobrado com isso. Eu fui fazer um seminário lá, um tema do seminário LGBT da Câmara sobre essa questão da infância e da adolescência LGBT, e convidei, né, pessoas da área médica, da psicologia, do direito, para tratar da infância gay, e ao fim e ao cabo o material do seminário foi utilizado pelo Jair Bolsonaro, e eu falo sem medo de ser feliz, porque eu sei que foi ele que utilizou. Ele e o Marco Feliciano utilizaram o material do seminário para me difamar, e difamar os intelectuais que falaram no evento. E ele difamou a gente a partir de uma associação que está na associação, que está no imaginário de muita gente, talvez até de gente que esteja aqui nessa plateia, que é uma associação entre homossexualidade e pedofilia, né? A ideia de que a gente quer tratar da infância LGBT porque a gente é, no fundo, um pedófilo, a gente quer abusar das crianças, e isso é uma estupidez, isso é uma maldade, porque os dados do abuso sexual, não vou nem falar em abuso, mas da violência sexual, porque abuso pressupõe a ideia de que há um limite tolerado até chegar no abuso, né? E a gente não existe um uso. Um uso, e não tem uso. Então, os dados da violência sexual contra a criança apontam que a vítima preferencial são as meninas e que o algoz quase sempre é alguém próximo dela, o pai, o padrasto, o tio, o irmão mais velho. Ou seja, não é uma prática homossexual isso não tem a ver com homossexualidade, mas quando fala a palavra pedofilia, automaticamente no imaginário faz uma associação com homossexualidade, porque canalhas do nível dessas duas pessoas que eu falei, e outros tantos como o Olavo de Carvalho, que é um outro canalha também, fazem esse tipo de associação. Fazem esse tipo de associação de maneira deliberada, de má fé mesmo, porque quer negar o direito dos homossexuais, né, a uma vida digna, né, ao bem-estar, ao reconhecimento público, à estima. E por isso que eles me detestam tanto e eles concentram tanta força em me difamar, porque eu sou a antítese do que se prega publicamente sobre a homossexualidade. A ideia de que ser homossexual é ser automaticamente, estar automaticamente num destino imperfeito, é ser marginal, ser fracassado, né? E eu provo o contrário, quer dizer, um pai que chega para o filho e diz assim: eu não quero que você seja viado, porque viado é tudo que não presta, porque viado não é bem sucedido na vida, porque viado, aí ele fala assim, mas aquele deputado ali é viado. E ele é deputado. Então, é uma negação de todo esse discurso público. Por isso, talvez eles se incomodem tanto, e por isso haja tanta exortação ao meu silêncio, haja tanta difamação e tanta cobrança de que eu não trate desse tema, né? Uma das maneiras de me exortar ao silêncio, de fazer essa injunção, é me acusar de tratar só desse tema. Ele é deputado de um tema só, ou ele não está preocupado com os interesses do povo, está preocupado com os interesses homossexuais, como se os homossexuais não pertencessem ao povo. Tem essa ideia. Então, sempre que eles dizem isso em público, eu falo, olha, bacana, mas é verdade. Eu tenho interesse em defender essa comunidade LGBT, não defendo só ela, mas vou defender ela sim, e vou dizer que defendo ela, gostem vocês, gostem não. Quando você começou a assumir essas posições públicas, como reagiu a igreja que tinha você como filho dileto? Então, na igreja eu conheci duas pessoas que foram importantes, assim, foram duas referências muito positivas de que uma pessoa poderia ser homossexual, assumidamente homossexual, e ser feliz, não experimentar a homossexualidade como uma vergonha, mas sim como um orgulho. Que era um professor de literatura lá de Alagoinhas, chamado Chico Dantas, e um amigo dele chamado Marcelo. Eles trabalhavam com teatro amador. O teatro bacana, né? O teatro tem um papel, estava olhando aqui Dionísio Neto, meu amigo ator está aqui, ele sabe do papel que o teatro tem na construção da vida com o pensamento. E eles trabalhavam com teatro amador, e eu conheci na igreja, num dos encontros da pastoral. Eu fiquei encantado com os dois, porque eles tinham, além do orgulho, né, de falar que eram homossexuais com orgulho, eles eram inteligentes, eles tinham um repertório cultural amplo, eles ouviam uma música que eu não via. Eu fiquei encantado com aquilo. E numa das conversas informais, eles falaram disso, assim, como a igreja não protegia, né, esse grupo que era tão vítima de injustiça quanto os sem terra, né, os camponeses que a Pastoral da Terra estava organizando, ou quanto os negros, que a igreja decidiu fazer uma meia-culpa em relação à escravidão, no ano de 88. A campanha da fraternidade era ouvir o clamor desse povo, que era uma espécie de meia-culpa que a igreja fazia.
Bom, aí depois dessa conversa com eles, eu falei com o Dom Jaime, que era o bispo da diocese, e ele falou para mim: olha, Jana, eu acho que você está perdendo a fé, é hora de você deixar a igreja, porque quem faz esses questionamentos está perdendo a fé. E eu concordei com ele, de certa forma, não que eu estivesse perdendo a fé, mas que talvez fosse a hora de eu deixar a igreja, por uma razão prática, eu estava indo para o colégio interno, e segundo, porque de fato eram os limites da igreja. Quer dizer, a igreja também ela tem os seus limites, eu compreendi esses limites e pulei fora. E a partir daí eu comecei a me afastar da igreja e me afastei deliberadamente, nunca mais voltei a ser um cristão católico, de frequentar missa como eu era antes, de comungar aos domingos, como eu fazia, de frequentar essas reuniões. Mas os valores que a igreja me deu estão comigo, sobretudo esses valores que a teologia da libertação me deu, de uma noção de comunismo que não tem nada a ver com a maneira como o comunismo foi posto em prática, né? Então, a igreja ela mostrou o limite, e até hoje ela continua limitada, de certa forma, apesar do Papa ter um capítulo que eu dedico ao Papa Francisco, e eu falo, a igreja depois do Papa Francisco. O que é que a chegada de Francisco no Vaticano representa para a comunidade LGBT? E apesar de toda a ambivalência que o Francisco, o Bergoglio, esteja inserido, né, o cara que ao mesmo tempo ajudou pessoas vítimas da ditadura na Argentina, mas também colaborou de certa forma com o regime, uma figura muito ambígua, muito ambivalente, ele sinalizou uma abertura quando ele diz que se os gays querem procurar Deus, não será ele, quem é ele para negar esse direito, né? Então isso já sinaliza uma abertura para uma comunidade que sempre se fechou, entre aspas, há muitos gays na igreja. Eu sei disso porque eram muitos gays na igreja. E eu posso imaginar o tanto de sofrimento que a igreja causa nesses gays quando não lhes aceita do jeito que é. E eu tenho uma compreensão do amor, Drauzio, e é uma compreensão do amor dada pelo cristianismo, ou pela maneira como Jesus, esse grande revolucionário aí, compreendeu o amor, né? O amor é você abrir os braços, o coração para alguém na inteireza dessa pessoa, né? O amor é você não querer moldar as pessoas, as suas expectativas em relação a ela, mas aceitá-la com as suas arestas, ou que você considera que são arestas nela, que para ela necessariamente não são arestas. Isso para mim é um amor. E se a igreja tem um amor como fundamento, ela deveria abrir os braços mesmo para a comunidade gay e ter a coragem de revisar esses dogmas, essa postura, né? Afinal de contas, a igreja se abriu para tantas contribuições da ciência, por que ela não vai se abrir para essa contribuição? Quer dizer, um casal homoafetivo, ele pode não procriar no sentido biológico, né? Mas ele pode procriar de outras maneiras. Não estou me referindo só à fertilização in vitro, mas ele pode recorrer a uma amiga para ter um filho, ou ele pode adotar uma das milhares de crianças que estão apodrecendo de solidão nos orfanatos. Então, acho que a igreja poderia se abrir para isso e acolher essa comunidade e não negar o direito à religiosidade. Mas é difícil porque essa dualidade é muito cara à igreja, né? O bem de um lado, o mal do outro lado, né? E no caso da sexualidade, o certo, que é a pessoa que é heterossexual 100%, e o errado, que é o homossexual 100%. Quando nós sabemos que a sexualidade é uma gama, uma variedade enorme. E que não há certo e errado em sexualidade, a não ser na construção e na cabeça deles. E sempre tratam a homossexualidade como sendo uma opção individual. Você teve opção para escolher, chegou um momento da sua vida que você falou: agora eu vou decidir se eu quero ser homossexual ou heterossexual. Eu não tive esse direito. Não, nenhum de nós tem. Ninguém opta pela orientação sexual. A orientação é algo que se constrói. E é muito complexo esse processo de construção, porque tem aspectos culturais, tem aspectos biológicos, né? E se a gente não vai fazer interrogações sobre a origem da heterossexualidade, por que a gente tem que se interrogar o tempo inteiro sobre a origem da homossexualidade? Basta tratar como algo dado. Algumas pessoas vêm na vida e elas desenvolvem uma orientação, um afeto, um desejo para pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Isso deveria ser aceito de bom grado, porque não tem a ver com a outra, tem a ver comigo. É minha maneira de amar, de ser feliz. Por que você quer negar esse direito à felicidade? E voltando à sua fala sobre a questão, ainda que a igreja, essa dualidade seja muito importante para ela, né, ela divida a vida assim, ela já deu exemplos aí, a história está aí para mostrar para a gente, que nem sempre ela se posicionou do lado em que ela imagina que é certo, ou que ela dita que é certo. E eu falo não só da presença dos milhares de padres gays que estão aí na igreja, inclusive praticando a homossexualidade, apesar do voto
de castidade, né? Que eles fazem voto de pobreza, castidade e obediência. Apesar do voto de castidade, muitos deles não praticam a castidade, estão praticando sua homossexualidade clandestinamente, vivendo, fazendo a gestão esquizofrênica da vida, né? Você vai para as saunas trepar e depois volta e dá a hóstia em comunhão para as pessoas. É um sofrimento para eles também, mas também eu falo de outras questões que a igreja esteja envolvida, por exemplo, a morte das mulheres na Idade Média, todas acusadas de bruxa, porque praticavam uma religião que não era a religião hegemônica, o que eles queriam. Enfim, eu não vou citar aqui todos os males que a igreja cometeu, os erros que a igreja cometeu. Eu acho que a igreja como instituição, ela pode errar, agora ela não pode permanecer no erro, ela deveria rever. Durante muitos anos, todo o período do Carandiru, um pouco depois do penitenciário do Estado, eu entendi, eu tentava reunir os travestis, não os homossexuais, mas os travestis presos, porque primeiro eu sempre fiquei muito curioso da vida que leva os travestis. Né? Se o travesti saiu na rua, é considerado bandido. Se você vem passando pela rua, vem a polícia e prende um travesti, você se afasta, porque você diz, bom, alguma ele deve ter aprontado. Sim. E a hora que ele põe o pé na rua, ele virou marginal. Sim. E quando você analisa, eu conversei muito com muita gente, fiz um inquérito a respeito da prevalência do HIV, a detenção, por exemplo, 72% dos travestis eram HIV positivos. E daqueles que estavam presos há mais de 6 anos, 100%, todos. Eu nunca vi nenhum grupo e nenhum trabalho publicado no exterior de um grupo que tivesse 100% de infectados. E agora, nós temos homossexuais em todas as classes sociais, mas os travestis vêm sempre da classe mais pobre. Sim. Você tem amigos que vão na sua casa, que são homossexuais, tudo bem, mas não tem travestis. Que fenômeno é esse? Olha, Drauzio, o fenômeno da travestilidade, da transexualidade, existe hoje essa sopa de letras que coloca, né, LGBT, que nos coloca no mesmo barco, no mesmo balaio, porque nós somos percebidos de fora para dentro como uma coisa só. Quer dizer, nós somos todos, para usar uma expressão aqui do Proust, nós somos todos invertidos. Ele diz isso em Sodoma e Gomorra. Nós somos todos invertidos por quê? Porque ou a gente faz uma inversão interna do objeto do desejo, que é o meu caso, que sou homossexual, então eu inverto o objeto do desejo que essa sociedade imaginava para mim, eu deveria gostar de uma mulher, eu gosto de um homem, ou eu faço uma inversão externa do meu corpo, para adotar um corpo que a natureza não me deu, que é o caso da travesti e transexual. Então, somos todos invertidos, somos todos jogados no mesmo balaio, numa mesma comunidade. Só que a gente tem que fazer distinções, né? O que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. As travestis e transexuais têm, o drama delas envolve a identidade de gênero. A homossexualidade, ela pode ser camuflada, ela pode ser presa num armário. E um gay pode morrer sem dizer que é gay e sem que os amigos mais próximos ou a família saibam que ele é gay, porque ele vai trancafiar no armário tão grande a orientação sexual dele que ele vai morrer sem se assumir. Isso pode acontecer. A travestilidade, a transexualidade é um estigma como a cor da pele para os negros. Não tem como esconder. E essas pessoas, elas, quer dizer, a vontade de ser aquilo, como diz Guimarães Rosa, o que tem que ser tem força. Mesmo tendo nascido num sexo, mesmo tendo o sexo que a natureza deu, com o sexo que a natureza deu feminino ou masculino, por exemplo, para ficar no caso das travestis, alguma coisa nela, dentro, ali dentro, desde muito cedo, diz que ela não pertence àquela pele. Para lembrar o filme do Almodóvar, habita uma pele que não é a dela, ou que parece afogada ou apertada. E aquilo tem tanta força que ela faz uma ruptura com a família, quando ou ela faz a ruptura ou a família faz a ruptura por ela. A primeira vez que um pai flagra um filho de 12, 13 anos vestido de mulher em casa com as roupas da mãe, ele espanca e expulsa de casa. E aí entra um processo sociológico, né? Que quando você é expulso de casa e você está na rua e desamparado, uma rede lhe acolhe, né? Que em geral é a rede das pessoas travestis e transexuais que já vivem, que já romperam com suas casas e já vivem da prostituição e acaba acolhendo essa pessoa. Então, no caso das travestis e transexuais, a prostituição é um destino, não é uma escolha. Né? Eu luto pelo dia em que será uma escolha, não um destino. No momento é um destino.
E a prostituição é uma prática estigmatizada, muito estigmatizada. E essa vida da prostituição de rua, que ele põe próximo a outras violências, como, por exemplo, a exploração da polícia, como a exploração sexual, que aí é distinto da prostituição, mas você pode ser prostituta e explorada sexualmente. A exploração sexual faz com que muitas dessas pessoas travestis transexuais comecem a fazer uso problemático de drogas. Então é um ciclo de misérias, de violências que elas vêm enfrentando e que é sério. Então eu acho que nós, a comunidade LGBT, a gente precisa dar muita atenção ao segmento T. E eu venho fazendo isso. Eu tentei muito aqui, junto com um grupo de ativistas articulados, que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo colocasse como tema da parada o projeto de lei de identidade de gênero, que é um projeto de minha autoria e Érica Cocai, que atende, né, as pessoas transexuais, que assegura no âmbito da saúde o processo de transexualização, a hormonioterapia, a transexualização, tudo seguro ali pelo serviço de saúde, o atendimento psiquiátrico, para a gente dar visibilidade a esse segmento. Os organizadores da parada, infelizmente, não acolheram. Então, infelizmente, eu acho que a gente tem que ser solidário. Como eu disse para você, eu sou vítima de violência homofóbica, ok. Mas nessa sopa de letras, da qual eu faço parte, tem um segmento que é muito mais vulnerável que eu, porque, como você disse, né, pôs o pé na rua, é vista como marginal. Faz uma inversão que é visível. A inversão interna, ela não é visível. Eu posso nunca falar sobre o meu desejo. Uma travesti, uma transexual não pode esconder que o peito dela é postiço. E sobretudo se ela for pobre, porque aí se ela for pobre, ela faz aplicação de silicone industrial. E eu acompanhei, quando eu morava em Salvador, Donald Kulik, que é um antropólogo americano, que foi fazer um trabalho com as travestis lá na Bahia. Eu acompanhei o trabalho dele, meio que dando uma assistência, ajudando ele ali. E eu acompanhei uma sessão de aplicação de hormônio industrial, e uma das coisas mais terríveis, você pode imaginar, silicone industrial, porque elas aplicam com uma agulha enorme, e é um rito de passagem, assim, a travesti tem que ser presa pelas mãos, atada, outras têm que segurar, porque a aplicação é dolorosa, e depois põe um cabo de vassoura que é amarrado com uma faixa para que não espalhe o silicone, que o silicone não espalhe. E é um horror, porque isso dá errado muitas vezes. Desce infiltrando os músculos. Exatamente. E quando a gente fala para as pessoas, olha, a gente precisa assegurar no SUS esse processo para que as pessoas não morram. E as pessoas dizem para mim assim, mas o SUS não tem que se ocupar disso, porque, olha, a natureza deu um corpo para ela, por que ela quer mudar esse corpo? Eu falo, pelo mesmo motivo que você alisa seu cabelo e pinta de vermelho. Pelo mesmo motivo. Ponte de safena, porque o coração tem uma falha que a natureza que deu e a gente corrige com a cultura. A natureza deu dentes tortos, a gente vai lá e corrige os dentes com um aparelho ortodôntico, porque a gente quer se parecer e quer estar próximo daquilo que a gente imagina para nós mesmos. Então, se a gente é capaz de fazer isso com os dentes, com o coração, com uma prótese de braço, por que eu não vou fazer com a prótese de peito se eu me vejo como mulher? Se eu me percebo como mulher, se eu sou feliz como mulher? Né? Eu está aprisionado no corpo de homem. Né? Exatamente, aprisionado mesmo, a ideia é essa. E o bacana do filme do Almodóvar, que é inspirado num romance chamado Tarântula, é exatamente dar a dimensão para as pessoas do sofrimento psíquico que uma transexual vive, quando ele pega um personagem, desculpa quem viu o filme, ele pega um personagem e compulsoriamente transforma ele numa mulher. Quer dizer, ele não queria ser mulher e ele passa a estar aprisionado num corpo de mulher. E aí você tem uma dimensão do que é você ter desejos por mulher, uma cabeça de homem preso no corpo de mulher. Aí você tem uma ideia, ali o personagem no filme passa por isso compulsoriamente. Mas tem gente que é a natureza que faz isso com ela. Ela vem aprisionada no corpo que não é dela, né? Que ela não percebe como dela. Fala um pouquinho desse seu trabalho na casa de detenção. Não, então... Como surgiu esse interesse? Esse interesse, né? Eu tinha estudado na minha graduação, meu projeto de conclusão de curso foi um projeto de representações da violência nas páginas de polícia dos jornais. Como é que a violência é representada. E eu acho que eu precisava estudar isso porque a maneira como a violência é representada nas páginas de polícia tem a ver com o imaginário que se constrói em relação aos pobres, em relação à segurança, né? O medo, a demanda por um endurecimento policial, tudo tem a ver com essa representação. Inclusive com a ausência de cor, porque na época
a página de polícia era preto e branco e a coluna social era colorida. Isso não era por acaso, né? Porque que os ricos tinham que aparecer na coluna social colorido e os pobres em preto e branco na página de polícia. Aí eu fiz esse trabalho de conclusão de curso e procurei a Eneida Leal Cunha, que era professora do Instituto de Letras, e falei para ela que eu queria dar prosseguimento a esse estudo lá no Instituto de Letras, porque eu queria estudar o texto mesmo, assim, literário, eu queria estudar essa literatura, uma nova literatura, o Fernando Bonassi, o Marçal Aquino, esses escritores que representam a violência urbana na sua literatura. E aí ela falou: Jean, olha, tem um desafio muito melhor para você, que eu acho que tem a ver com o seu projeto de conclusão de curso, tem a ver com o seu interesse como repórter, que é estudar essa nova literatura de preso, que está surgindo aí, esse boom editorial em torno dos presos. E aí eu falei: pô, que interessante. E aí eu comecei a me debruçar sobre esse tema. E aí eu descobri que entre a chacina do Carandiru, em 92, e a publicação do teu livro, em 98, havia um hiato, um silêncio. A chacina aconteceu, depois houve um silêncio sobre a chacina, e aí vem o seu livro, e o seu livro detona uma literatura de preso. Aí vem o André do Rap, o Luiz Alberto Mendes, o Ferrez, o Letras de Liberdade. E aí eu decidi estudar isso e eu tinha que fazer um recorte. E qual foi o recorte? Como eu fiz no Instituto de Letras, mas eu fiz na área dos estudos culturais, né? Numa linha de pesquisa chamada Documentos da Memória Cultural. Eu estudei 3 formações discursivas sobre a chacina do Carandiru: os autos do processo, a cobertura de notícias populares e da Folha de São Paulo. E eu peguei 2 jornais, quer dizer, um jornal direcionado para classe A, um jornal direcionado para classes populares, e a literatura. E a partir de uma noção de Michel Foucault, que ele chama de jogos de verdade, ele vai dizer que a verdade é fruto de um jogo, de um embate de diferentes discursos, e um discurso se sobrepõe aos outros e se impõe como verdade. Com base nessa ideia, eu discuti nessas 3 formações discursivas, nesses 3 relatos do episódio da chacina, por que a verdade dos 111 presos se impôs, né? Porque foi uma verdade tomada como certa, não, morreram 111 presos. E foi esse o estudo que eu fiz, comparativo. No doutorado eu deveria dar continuidade ao estudo, e aí foi quando eu mudei para eu pensei em mudar para a questão do Big Brother. Mas foi um estudo muito bacana. Eu visitei a prisão antes da demolição, vim aqui conhecer as instalações, me debrucei sobre os jornais, né, sobre todo o noticiário. Foram, assim, sei lá, meses lendo esse noticiário. Inclusive cheguei a sonhar, porque as fotos que estão nos autos do processo são terríveis, as fotos dos cadáveres. E um dos pontos mais polêmicos da minha dissertação de mestrado, que a banca inclusive discutiu bastante, é um capítulo em que eu falo de como o pânico moral em torno da AIDS teve um papel. Eu até te fiz essa pergunta lá no Roda Viva. Como o pânico moral em torno da AIDS em 92 teve um papel ali que não pode ser desprezado na concepção da chacina. Porque havia um pânico moral, óbvio, a AIDS era uma doença que aterrorizava todo mundo, uma doença associada a populações marginais, aos viciados em drogas, aos homossexuais, às putas, aos profissionais do sexo e à população carcerária. Havia-se a ideia de que os presos tinham muita infecção lá dentro e que eles soprariam bolas de papel infectadas, com alfinetes. E esse contra a metralhadora. Contra as metralhadoras. Então, assim, quer dizer, eu fiz isso muito a partir dos relatos, claro, que eu não tirei isso do nada. Em vários lugares. E os presos escrevem isso nas suas memórias, os que sobreviveram, os que ouviram o relato, escrevem isso. Então, com base nesses relatos, eu fiz o capítulo que eu digo isso, assim, que a gente não pode desprezar como a forma como a AIDS era representada naquele momento, a maneira como ela impactou naquela chacina, porque nos depoimentos, eu lembro que na época o Afanásio Jazade tinha uma relevância muito grande, que ele era o da pena, era Raquel Sherazade da época, né? O Afanásio Jazade, e ele falava isso, assim, da população aidética e tal, e os soldados meio que preventivamente, né, atiravam mesmo, com medo do sangue e tal. Enfim, essa foi a dissertação. A gente está pensando em publicar. Eu lembro que quando eu pensei em publicar pela primeira vez a Editora Globo falou: não, agora não vamos publicar isso não, que sua imagem está muito descolada dessa coisa. O Big Brother descolou muito sua imagem desse trabalho, assim. E agora que a minha imagem descolou do Big Brother, pelo menos um pouco, a gente pensa em publicar. Eu vou, claro, fazer uma atualização, tirar o ranço
de dissertação acadêmica e escrever sobre essa literatura, inclusive com um capítulo especial sobre o seu livro, porque eu falo do papel do mediador, de como foi importante, num primeiro momento, os mediadores, né? Já que os presos não têm voz, é uma população sem voz, e quase sempre os subalternos não têm voz, é preciso que alguém lhes represente e dê voz a eles. E você foi a pessoa que deu voz a essa população, você deu visibilidade a essa população, jogou luz sobre ela. Então teve uma relevância muito grande o papel de mediadores como você, o Fernando Bonassi, para que depois eles ganhassem voz e passassem a escrever sua própria literatura. Como você vê hoje, quer dizer, a perspectiva de onde é possível avançar no futuro? Você acha que nós ainda... Eu, por exemplo, na minha idade, vou ver as pessoas casarem com quem elas quiserem, sem distinção de sexo, de cor. Olha, eu sou muito esperançado, eu sou muito otimista, sabe, Drauzio? E mais jovem, né? Olha, mas eu acho que você vem de saúde, você é maratonista e eu não sou. Então, eu não sei, eu acho que eu não consigo correr nem, sei lá, 300 metros. Eu sou muito esperançado. Outro dia um repórter me perguntou se eu achava que o projeto de legalização e regulamentação da cannabis seria para curto prazo. Eu disse, eu acredito que daqui a mais uma legislatura a gente consiga aprovar. E ele falou, nossa, como você é esperançado? Eu falei, eu sou esperançado. Eu acredito que talvez pessoas casadas você vai ver, porque graças a Deus o CNJ, o Judiciário, vem cumprindo uma função. O CNJ, o STF, vem cumprindo uma função de preencher uma lacuna que o Legislativo deixa, né? Então, graças ao STF e ao CNJ, os gays podem casar e já tem aí a realidade de casamento, inclusive de serviços já voltados para os casais gays e de lésbicas que desejam se casar ou que se casaram. Serviços de não só de cerimônia, mas de viagem, de lua de mel. É uma coisa que você já está vendo. Agora, eu espero pelo dia em que isso seja legalizado, saia do âmbito do judiciário, seja legalizado, que o nosso Congresso Nacional legalize isso, modifique o Código Civil, modifique a Constituição. Eu acho que você pode ver, eu creio também que, sei lá, mais uma legislatura a gente consiga fazer isso. Eu sonho pelo dia em que haja equidade de gênero. É lamentável, por exemplo, que o país, metade da população brasileira seja feminina e que as mulheres sejam subrepresentadas nas câmaras, na Câmara Federal e nas câmaras legislativas e assembleias legislativas. Os 513, nós temos, sei lá, 30 mulheres. Isso é um escândalo. É ridículo. É ridículo. E os casos também do mercado, assim, eu vou falar também do mercado de trabalho, em que as mulheres, mesmo com mais escolaridade, mesmo com mais conhecimento e ocupando o mesmo cargo, ganham menos que os homens. Então isso é inadmissível. Eu sonho pelo dia em que a gente não precise mais, mas no momento elas são importantes e necessárias, de políticas afirmativas de promoção da igualdade racial e de acesso da população negra, afrodescendente à universidade, né? A universidade ao emprego público. Eu sonho pelo dia em que os homossexuais não sejam discriminados, que os transexuais não tenham a prostituição como destino e que as prostitutas que escolheram ser prostitutas possam ser respeitadas como profissionais do sexo. Eu sonho com uma sociedade melhor, de respeito, para citar aqui mais uma canção, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. A gente precisa dizer mais sim. Muito obrigado. Uma vez eu falei uma coisa que eu acredito até hoje, que a falta de personalidade da cidade de São Paulo se tornou a sua personalidade. Não ter personalidade nenhuma, que eu acho ótimo. Então ela não tem cara de São Paulo mesmo, não tem cara de nada, né? Não tem, é uma bagunça visual que resultou em algo interessante, vírgula, por incrível que pareça.